Pastor Moisés, por favor. O reverendo Moisés vai ministrar a palavra em nossas vidas essa noite. Graça e paz, irmão, mais uma vez. Sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, livro de Neemias. Neemias no capítulo 1. Neemias, capítulo 1, verso 1 até o verso de número 7. Neemias, capítulo 1, verso 1 até o verso de número 7. Fiquei preocupado ali. O reverendo Eronilton falou assim: rapaz, faz descer fogo agora. Aí eu fiquei preocupado. Disse, bom, onde que são as saídas de emergência? Não sei se já avisaram para os bombeiros aí. Depois eu também queria saber se já preparou o pessoal para atear o fogo aí, a gasolina, né? Então tá. Está na bênção. Fogo do céu. Neemias 1, de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Vamos orar. Obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado porque nós estamos aqui na tua presença. O Senhor está aqui. Nós não supomos, nós afirmamos, porque o Senhor afirma isso. Nós te pedimos que continues falando, ó Deus, a cada um de nós e dando a nós direção, orientação, calma ao coração, dando a nós a convicção de que o Senhor é presente, que porque o Senhor é presente, o Senhor pode fazer coisas novas e belas nas nossas vidas. No nome de Jesus, fala ao teu povo. Amém. Quero ser objetivo, vou tentar ser. Até umas 10 horas eu termino. Se eu não terminar, você vai vazando devagar. Devagar. Quero ser objetivo, irmãos.
Nós temos vivido dias em que o mundo inteiro tem, de alguma forma, as especulações podem ser muito grandes, eu diria, talvez até os exageros também, mas nós vivemos dias, e talvez por não conhecer também, de forma assim absoluta, profunda, a respeito da situação, mas nós temos vivido um tempo de terror por conta do chamado coronavírus. Nós poderíamos ter pessoas para poder, sei lá, dar uma palestra, ensinar, orientar e falar mais a respeito disso, para de alguma forma nos acalmar, ou acalmar, né, o povo de uma forma geral por conta do terror que está sendo tocado. E alguns falam, não precisa disso, é muito exagero. Morreu mais gente de sarampo, e morre mais de sarampo, morre mais de gripe do que coronavírus e tal. E a gente não sabe, a gente fica assim, receoso. Será que é? Será que não é? Será que é um terror mesmo que estão tocando? O que será isso? Mas isso aí a gente pensa assim, primeiro momento, talvez em relação ao coronavírus. A gente poderia falar outras coisas, talvez a gente poderia entrar na questão do mundo político, e a gente entrar aqui e chover no molhado, eu diria no antagonismo esquerda-direita, e talvez nós não chegaríamos a uma conclusão. Quem acha que está o terror, continua achando que está o terror, quem acha que está bom, vai dizer que está bom, e talvez a gente continuaria também nesse mesmo embate, talvez vazio, meio que sem sentido. De alguma forma, meio que sem sentido. Não que não seja, que não valha a pena discutir e conversar de uma forma sensata, equilibrada, justa, honesta, humilde. Mas nós lemos um texto na palavra de Deus, e eu falei, eu tenho que ser objetivo, e eu me lembrei de um provérbio, pelo menos eu tive uma informação de que é um provérbio oriental. Alguém falou assim, se você não sabe o que é, fala que é um provérbio chinês que vai ficar legal. Mas é um provérbio oriental. Eu ouvi como um provérbio oriental e eu fiquei pensando no sentido que isso faz. Observe. Tempos difíceis, talvez você já tenha ouvido isso. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Entendeu tudo aí? Isso que virou uma salada, né? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Estava pensando esses dias, a gente conversando lá na Bethesda, e alguém dizendo assim, tem uns meninos hoje que são meninos criados tipo assim, leite com pera. São os menininhos chamados Nutella. Né? Eu não sei se aqui tem muito disso, mas tem jovem, gente, tem gente adulta hoje que é bem Nutella. É tipo assim, leite com pera mesmo, que foi tão ensinadinho, tudo assim na mão, tudo mão beijada, que o cara cresce, ele fica tudo fazendo bico toda hora. E por que não dizer que às vezes como igreja a gente fica assim também? Meio Nutelão, uns crentes Nutella. Essa expressão o pessoal conhece aqui, pastor? Não estou falando negócio, estou falando japonês aqui, né? E aí a gente tem hoje, no contexto evangélico no Brasil, a gente parece que tem esse tipo de coisa acontecendo. Que gente que, sabe, não conseguiu, talvez, ela foi ensinada que tudo tem que ser muito fácil, alguém vai fazer uma oração e tudo vai se resolver, vai ficar legal, bacana para chuchu, e a gente vai ser uma coisa de louco. Um negócio assim bacana, substância, legal, gostoso, prazeroso, e não, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja, eu entrego o dízimo, e eu sou membro, fui batizado, professo, recebi tudo, fiz tudo direitinho. Aí está aqui, aí... tem um grupo, um pelotão, uma tropa de elite aqui, ó, pastorzaço, um monte de presbítero forte, bonito, com as mulheres aqui, sarada aqui, para orar por esse povo e dizer assim, rapaz, está tudo amarrado em nome de Jesus. Tudo beleza, tranquilo, segue a vida, porque você vai continuar sendo um crente que o pessoal vai ter sempre alguém para poder dizer, fazer e acontecer, e você vai continuar sendo crente Nutella. Que tipo de gente que a gente está sendo?
Que tipo de igreja que a gente está sendo? Que tipo de crente que eu sou, que você é? Qual que é o nosso compromisso, a nossa postura, o nosso envolvimento com Deus, com a igreja, nesses tempos em que estão tocando o terror? Eu me lembrei de um negócio aqui, irmãos. Dias atrás, uma pessoa me ligou e ela tinha ligado já umas 8 vezes. E aí eu estava no silencioso, eu estava num compromisso, e de repente eu fui lá olhar, falei, puxa vida, a pessoa foi na igreja algumas vezes, e estava lá umas 8 ligações dela, e aí eu liguei de volta para ela. E ela falou assim, agora veja se acontecesse um negócio desse com você. Pastor presbiteriano, irmãos. Pastor, por favor, será que você pode me ajudar? Estou até com vergonha. Eu falei assim, o que foi, minha irmã? O que está acontecendo? Bem espiritual, né? Ô, minha irmã, o que está acontecendo? Pode falar. Pastor, aqui, olha, minha avó, está todo mundo desesperado lá, porque tem uma macumba lá dentro da casa da minha avó. Irmãos, uma macumba dentro da casa da avó da irmã. Eu pensei assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Pastor, o senhor tem que vir aqui agora para desfazer essa macumba. Meu Deus, eu falei, a mulher ligou no lugar errado, foi uma revelação errada para ela, porque pastor presbiteriano e desfazer macumba, irmãos. Mas eu fiquei curioso. Eu falei assim, vou lá. E eu lembrei de uma história, irmãos, lá atrás do passado. Eu não sei se você, quando criança, já passou perto de macumba. Tinha gente que passava perto de macumba, olhava e corria. E uma vez eu passei perto de uma macumba, eu lembro indo para a escola. Irmãos, eu era pobre. Todos os meninos da escola lá, eu levava lanchinho para a professora, balinha e tal. Eu nunca levava nada. Eu nunca levava nada. Uma bela de uma vez, irmãos, encontramos uma macumba. E quando encontramos a macumba, tinha lá uma garrafa, tinha uns negócios, e alguém viu, tem dinheiro. Pá, correu o primeiro, catou dinheiro. O outro catou a garrafa e não sabia o que fazer com a garrafa. O outro catou flores. Irmãos, e eu, uma maçãzona, sabe aquelas maçãzonas? Vermelhona, brilhosa assim. E sobrou a maçã. E na hora eu, peguei a maçã. Eu falei assim, agora o que eu faço com essa maçã? De quem que eu lembrei? Lógico. Vou levar para a professora. Irmãos, eu peguei a maçã, levei para a professora. Cheguei na escola, professora. Estava vindo, sabe? Eu trouxe essa maçã. Eu pensei, meu Deus do céu. E ela, Moisésinho, querido. E pegou a maçã e tal, e colocou lá na mesa. E eu olhava para a maçã e fiquei, meu Deus, será que ela vai morrer? E o que vai acontecer com ela? Irmãos, depois ela pegou aquela maçã, levou para casa. Ela foi minha professora, pôs muito tempo. Dona Márcia, professora de português. Eu acho que ela é viva ainda. Acho que ela não morreu, irmãos. Eu fiquei preocupado porque ela pegou aquela maçã, levou para casa bonita. Olha, veio do Moisés. E eu me achando, eu pensei, vai morrer. Maçã da macumba, irmãos. E o cara pega, a menina me chama para ir lá, para desfazer a macumba. Vai lá eu. Quando eu cheguei lá, na frente da casa, assim, tinha umas 8 pessoas. Todo mundo com os olhos regalados. Eu pensei, o negócio é sério. E eu entrei, fui lá, e agora, tal, e pastor, e tinha um cara, um negão, pode falar negão aqui também, né? Negão de uns 2 metros de altura, ele tá aí atrás, ó. Tinha um móvel lá, ele mostrava que está lá atrás. E eu falei assim, rapaz do céu, e eu curioso para ver o que tinha na macumba. Será que tinha vela? Será que tinha champanhe? Sei lá. Quando eu olhei lá do lado assim, ué, que é isso aí, mãe? É macumba, é macumba. Tem uns papeizinhos picados, deve ter nome escrito aí. Eu falei assim, rapaz do céu, que frustração, irmãos. Eu falei assim, essa macumba aqui sai com vassoura, com pazinha, detergente. Eu falei, cara, isso aqui não é macumba não, rapaz. Que frustração, irmãos. Frustração assim, eu estava no gás, sabe? Eu falei, eu vou acabar com essa macumba aí. Mas aí não era, irmãos. Todo mundo com medo, só que aí eu peguei assim, tinha uns 8, chorando e tal, e aí, um por um. Você, rapaz, está com medo? Aí eu disse, olha, você grandão, rapaz. E o cara afastado do Senhor, foi obreiro de uma igreja, afastado do Senhor, envolvido com drogas, com álcool, uma bagunça na vida. Aí eu falei, cara, você desse tamanho, rapaz, com medo de coró? É coró que está aí, rapaz, está com medo de coró, Zé? Ele, não, mas eu fiquei achando uma macumba. Rapaz, aí eu falei para eles, volta para Deus, rapaz. Que o homem sem Deus, grande desse tamanho, ele fica medrosão.
E agora o cara pequenininho, tampinha, nanico, com Deus ele se transforma um cara que enfrenta gigantes como Davi. Eu fiquei pensando, irmãos, e como a gente enfrenta esses terrores? Como a gente enfrenta esses terrores? Eu não estou aqui para falar de macumba, nem macumba era. E aí, detalhe, aí falou assim, pastor, quando eu fui chegando perto, não, nós chamamos um pastor fulano de tal, olha essa. Chamamos o pastor fulano de tal, todo mundo conhece ele aqui, mas quando falamos com ele, para ele vir destruir a macumba, ele falou que ele não podia, porque ele não estava em consagração. E tinha uma missionária lá, e ela falou assim, não, hoje eu não posso, hoje de jeito nenhum. Aí eu pensei comigo na hora, rapaz, gente de peso aí, o cara grandão lá, não estava em consagração. E eu ia lá me resolver a macumba, e pastor presbiteriano. Você já chega logo, você varre, tira e pronto, acabou. Mas e aí, irmãos, tem coisas que não são assim, que não acontecem assim. Eu queria que a gente olhasse um pouquinho para esse texto, Neemias, você observou, ele retrata um pouquinho do que pode ser a nossa vida, do que pode ser a nossa caminhada, do que pode ser a nossa existência ou a nossa história. E não importa o tempo que estamos vivendo, se são tempos difíceis, de repente Deus levanta homens fortes. Se são tempos complicados, quem sabe a igreja, ela é levantada por Deus para encarar e ser de fato um instrumento poderoso nas mãos de Deus para a vida das pessoas que estão vivendo esses tempos difíceis. E Neemias, ele foi levado cativo, ele está longe da sua pátria, ele está longe do seu povo, longe dos seus familiares, ele está ainda de uma certa forma, mesmo como cativo, mas ele está ainda vivendo como se fosse um privilégio, porque ele estava perto do rei, ele era copeiro do rei. Então ele tinha alguns, eu diria assim, privilégios. Mas aí ele pede, lá no cativeiro, lá no exílio, ele pede, chega os seus irmãos, ele pede informações. E quando ele pede informações a respeito dos seus irmãos, ele tem as notícias mais complicadas e difíceis, que a gente poderia pegar aqui e talvez conversar a respeito de cada um de nós aqui. Quando ele cita como que estavam os seus irmãos, diz o texto que ele pergunta pelos seus irmãos, no verso 3, ele ouve assim, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Você já passou por isso? Miséria e desprezo? Talvez você fale assim, não, isso não chegou a tanto. Aperto, sim. Necessidade, sim. Privação de algumas coisas, não ter o iogurte que eu queria, talvez sim. Desprezo, talvez. Mas miséria. O texto fala, os muros de Jerusalém derribados, as suas portas queimadas a fogo. Em outras palavras, era um verdadeiro clima ou visual de destruição. As portas queimadas, os muros derrubados. Queridos, era insegurança, era não paz, era terror. E é isto que Neemias ouve a respeito de como estavam os seus irmãos. Ele se interessou, eu quero que você entenda isso. Ele se interessou, ele estava lá, ele podia ficar lá no palácio, ficar de boa, tranquilo, servindo o rei, tomando o vinhozinho do rei, a comidinha do rei, indo para lá, para cá, dormindo bem, tranquilamente. Mas ele quer saber dos seus irmãos. Ele se interessa pelos seus irmãos. Como que estão? Como que estão os meus irmãos, o meu povo? Como que está? Talvez nós estamos aqui, irmãos, e talvez você não sabe, mas talvez você está aqui, tem gente atrás de você do lado, agora você vai olhar para ver quem está, né? Tem gente atrás de você, do seu lado, que talvez está aqui, mas por dentro está assim, sabe? Está sofrendo. As portas e os muros da alma estão derrubados e queimados. Por quê? Porque está sofrendo lá dentro, está machucado, está angustiado. Está dentro da igreja, está na igreja, mas carrega consigo dores, carrega consigo situações que apertam a alma, que ferem, que machucam, que entristecem, que faz chorar escondido. E Neemias, então, ele ouve a respeito dos seus irmãos, como eles estavam, ele se interessou.
E aí nessa crise, o que ele observa? A primeira coisa que ele observa no meio dessa crise, desse contexto em que ele se interessa, em que ele se preocupa, em que ele se torna, mais do que, ele se torna aqui como se fosse um proativo. Ativo no sentido de pronto, e proativo que já está se antecipando. Ele faz isso. Mas a primeira coisa que ele faz diante da situação, eu queria que você também olhasse, pensasse comigo olhando para o texto, ele vai ver as implicações do pecado e ele se quebranta diante de Deus. Irmãos, nós vivemos tempo que nós precisamos entender isso. Ver as implicações do pecado. Ver o que o pecado faz. O pecado humilha, o pecado afasta de Deus, o pecado separa de Deus, o pecado faz com que a gente fique envergonhado. E a gente tratar pecado como pecado, pensar em pecado como pecado, porque parece que hoje em dia a gente fala, não, isso pode, não pode, a gente fica num monte de pode, não pode, não pode, não é, e que parece que vira um negócio que a gente não sabe mais nem se é, se não é. Mas você entender que pecado separa de Deus, afasta de Deus, pecado envergonha, entristece, aborrece, gera confusão, gera intriga, conflito, briga, ódio, mágoa, guerra. Pecado faz isso, e a gente tratar pecado como pecado, entender as implicações do pecado. E às vezes se a gente não vê e não percebe as implicações do pecado, a gente vai vivendo de qualquer forma. A gente vai e peca, a gente peca durante a semana todinha, irmãos. Um dia nós arrumamos uma confusão na igreja, o irmão falou assim, não, pastor, nós pecamos a todo segundo. Eu falei, pera lá, rapaz, que isso? Todo segundo. Eu falei, não, velho, não. Peraí, que isso aí? Aí o outro chegou e falou assim, Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Misericórdia, para com isso também. Pecado tem que ser um deslize, escorregão, um negócio, não aquela coisa que a gente já começa a acostumar, senão é a mesma coisa que futebol de sabão, você pega e deita e rola. Então nós temos que encarar, a igreja hoje tem que encarar pecado como sendo pecado e ver as implicações dele. Porque o pecado faz com que nós produzamos perdas na nossa vida. O pecado saca a gente. O pecado arrebenta com a gente. E tem coisas que nós só valorizamos como quando perdemos. Irmãos, tem gente que tem assim, pastor, ora para nós, procuramos um trabalho. Aí você ora, a igreja vai lá e ora, a pessoa arruma um trabalho. Ela, primeira semana ela vai, depois na segunda semana, esse trabalho eu não aguento mais. Aí ela está lá um ano. Aí depois de um tempo, ela está reclamando do trabalho dela o tempo todo. Aí ela é mandada embora. Quando ela é mandada embora, ela fica humilde de novo. E ela fala assim, eu fico lembrando, até no meu aniversário, o pessoal cantando parabéns para mim lá no meu trabalho. Valoriza quando perde. Às vezes a pessoa valoriza a família quando perde a família, valoriza a saúde quando perde, quando fica doente. Pinta e borda no sentido de não se cuidar e quando fica doente, aí... Então nós temos que olhar e pensar nas implicações do pecado. E entender que nós precisamos ter uma postura. Neemias chega diante de Deus e quando ele ouve a situação dos seus irmãos, o texto fala, observe isso, o texto fala no verso 4, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, ele ouve dos seus irmãos, ele sabia que o cativeiro não foi por um azar, o cativeiro foi por desobediência. E ele estava olhando e pensando, meus irmãos estão, puxa, que situação terrível, difícil. E ele chora, e diz o texto que ele chorou, ele lamentou por alguns dias e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aí nós pensarmos naquilo que acontece conosco, nas nossas vidas como igreja, cada um de nós. E vermos a dor dos nossos irmãos, e vermos a dor de irmãos. Eu estava aqui no louvor, a gente ouvindo esse último cântico, até pedi para se puder cantar no final depois de novo, sabe? Eu quero estar perto, eu quero ir mais longe, onde eu te encontro, o lugar secreto. Neemias, ele foi para esse lugar secreto, Neemias, ele foi para os pés do Senhor. Ele foi reconhecer diante de Deus os seus pecados, os pecados dos seus irmãos. Ele foi chorar aos pés do Senhor.
Ele disse no verso 5, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença. Nós estamos aqui dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, acode a nossa oração, acode ao teu servo, a tua serva. Quem sabe, como eu falei, você olhar para o seu lado e de repente você vê pessoas: Senhor, acode o meu irmão ali, Senhor, acode a minha irmã ali, Senhor, me acode. Tendo a convicção de que do que somos e como temos sido diante de Deus, e vivermos essa vida de aproximação. Neemias estava buscando, querendo o favor de Deus, aprendendo na crise, buscando na crise a aproximação, buscando esse lugar secreto com Deus. A cabeça boa, ela vai gerar de alguma forma uma reflexão coerente. Mas tem gente que só busca Deus na confusão. A cabeça boa vai fazer com que haja uma reflexão coerente. Mas tem gente que só busca Deus na confusão. Olhando para o texto, é um tempo oportuno nós pensarmos em restauração, pensarmos em restauração estrutural, pensarmos em restauração política para a nossa nação, pensarmos em restauração espiritual para o povo de Deus, para a nossa nação, pensarmos em restauração ampla, em todos os sentidos, para nós como igreja, a Igreja Presbiteriana do Arião, buscando a Deus, avançando, com construção. Senhor, nós estamos na dependência do Senhor, clamando: não permita, Senhor, que o pecado gere confusão, gere problema, gere intrigas, desavença. Não permita, Senhor, e nos colocarmos diante de Deus com o rosto em terra como Neemias, que à luz do texto, para ser bem objetivo, ficou em torno de 4 meses ainda orando, jejuando ao Deus dos céus. Segunda coisa que eu observo nesse texto, eu vou caminhando aqui de uma forma rápida. A segunda coisa que eu observo no texto é que Neemias, ele conseguiu conjugar a piedade, ele conseguiu somar, sabe, esse aspecto da intimidade com Deus, da aproximação com Deus, do envolvimento com Deus, com estratégias. Porque às vezes nós queremos estratégia, como sair, como resolver, como vencer, como prosperar. E você sabe, eu sei que existem, sabe, enfim dos livros, com 5 passos para o sucesso, 10 passos para a vitória, 5 não sei o que para o casamento blindado, feliz, e e 5 não sei o que lá para aquecer o casamento, e sempre, sabe, vai dando algumas receitas assim, 3 gotinhas de manhã, de tarde e de noite. E aí a gente vai lá então, vídeo de qualquer jeito, as 3 gotinhas, pronto, resolveu. Fica igual aquele negócio, não sei se alguns aqui se lembram, pelo menos um tempo, não muito tempo, pouco tempo, senão vou entregar a minha idade aqui também. Não tem problema. Tinha um pessoal que tinha aquele negócio, um povo na TV, um programa, e tinha uma vizinha lá de casa, lá em São Paulo, que ela acreditava que aquela água, falava que era água orada. Punha na televisão, aquela água orada, resolvia todos os problemas. A pessoa ia lá e orava lá na televisão, aqueles caras espirituais e tal, e aí aquela água, irmãos, era água boa para tudo, curava tudo, fazia bem para tudo que você imaginar. E a gente fala assim: não, a gente tentava falar para ela, mas não é assim, a Bíblia, não, ninguém não admitia. Aí, passado um tempo, foi lá, o pessoal desmascarou, eram charlatães, e aí prendeu, e aí derrubaram o copinho de água dela, e a gente falou assim: aí, tá vendo só? Hoje teve igreja, foi noticiado que a igreja estava fazendo propaganda e campanha, dizendo que se fosse lá e tomasse a água ungida dele, estava blindado contra o coronavírus, e a Polícia Federal deu em cima nesse povo, e pega mesmo. Porque se aproveita de situações, se aproveita da tragédia, do caos, da dor alheia. E às vezes as pessoas vão desenvolvendo algumas estratégias de como avançar aqui, e assim vai. Mas eu quero que você entenda que não é só pensarmos em estratégias, a igreja não pensa só em estratégias, tem que pensar assim, tem que planejar. Vai construir uma torre, Jesus falou, você tem que fazer direitinho. Não pode fazer assim, não, de qualquer jeito, pela fé, não é assim. E Neemias, eu entendo, eu olho para ele, que eu vejo que esse cara, ele consegue, sabe, casar. O quê? Ele casa o aspecto da comunhão, da intimidade, da piedade, do envolvimento com Deus e estratégia.
Ele faz isso. O texto fala que ele era copeiro do rei. Ele estava diante do rei, ele passou orando, ele ficou orando, 4 meses lá orando, jejuando, clamando ao Deus dos céus. E aí no momento ele conversa com o rei, e no capítulo 2, do verso 2 a 8, aí ele vai e o rei fala com ele, e ele estabelece então que ele precisava, preciso disso, daquilo, outro, cartas para as matas, para eu poder levar madeira, e para fazer isso, ele desenvolveu estratégias, mas o que ele fez? Ele combinou essas coisas, estratégias, elas foram frutos da intimidade, da comunhão, da busca da presença de Deus. A oração foi fruto disso. A igreja tem um projeto, tem que ser fruto da oração, da busca, da direção, da orientação divina, da graça, do favor de Deus. Você na sua casa, na sua família, os seus projetos, os seus sonhos, eles têm que ser construídos e pautados a partir do altar de adoração. Ele tem que ser construído a partir da busca por Deus, daquele lugar secreto, do momento de encontro, você e Deus. Aí sim, Neemias combina essas coisas. Neemias combina então esse aspecto dessa intimidade, dessa busca apaixonada por Deus, cheio de coração ardendo, para ser instrumento de forma estratégica para poder restaurar uma nação, um povo, restaurar a história, restaurar a alegria, restaurar a paz, restaurar relacionamentos com seus irmãos e o povo voltar a adorar e servir ao Deus vivo. Eu fiquei pensando nisso, irmãos, e aplicando bem para nós. Nós pensarmos que, de alguma forma, nós precisamos, nos dias de hoje, diante do que nós vivemos, diante das situações que nos cercam, nós precisamos fazer isso, combinar essas coisas, essa piedade, essa paixão por Deus. E aí você entender que conjugando isso, combinando isso, casando essas coisas, aí eu e vocês, e nós como igreja, nós vamos ter pessoas que vão estar perto da gente, que vão estar moídas, vão estar sofrendo, vão estar precisando de um abraço, precisando de uma palavra, precisando de uma orientação, precisando de alguém que se coloque do lado dela e ore com ela, e chore com ela, e clame com ela. E Neemias é esse cara que está pronto aos pés do Senhor e está pronto para fazer. Essas coisas parecem uma implica na outra. E aí nós como igreja aqui, dessa forma, levantados por Deus, tocados por Deus, lá no nosso canto secreto, lugar secreto, a gente orando, buscando, e dizendo, Senhor, o que eu posso fazer? Onde eu posso fazer? Será que eu tenho convicção, você não é ilhado, você se relaciona com pessoas, com gente, e quem sabe tem alguém esperando um abraço seu, quem sabe tem alguém esperando um toque seu, quem sabe tem alguém esperando uma palavra sua, quem sabe tem alguém que está olhando para você dizendo assim, Deus, será que Ele vai falar comigo? Ela vai falar comigo? Ela vai poder me ajudar de alguma forma? E quem sabe Deus está aqui falando com você e comigo, conosco como igreja, para nós nos colocarmos prontos, como Neemias estava, para abençoar uma nação. Tinha uma situação extremamente difícil, complicada. Havia uma situação extremamente difícil e complicada. Mas agora tinha um homem também que estava buscando de Deus sabedoria, estava buscando estratégia, e tinha coragem, e tinha uma esperança viva no Deus vivo, e que estava agora disposto também a aproveitar as oportunidades que estava tendo, dadas pelo rei, com todos os auxílios que ele poderia ter, para começar aquela empreitada que ele teve no seu coração. Tinha um plano, e o seu plano estava sendo aprovado aos pés do Senhor, pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não apenas dado e concedido pelo Rei. Nós, eu e vocês, nossa vida vai ter sentido maior, à medida que nós sejamos daqueles que buscam aos pés do Senhor e conseguem combinar essas coisas. Não sermos apenas crentes apaixonados que conseguem pular, cantar, vibrar, mas crentes que conseguem servir. Preste atenção nisso agora.
Você acredita que um velho de 96 anos pode ser um instrumento de poder nas mãos de Deus? Hoje, um velho de 96 anos, que passa a maior parte do tempo sentado numa cadeira, que é empurrado, e que fica falando 3.982 glória a Deus por dia. Você fala com ele, glória a Deus. Você vai brincar com ele, glória a Deus. Ele quer alguma coisa, glória a Deus. Se você fala é isso e não é, ele fala glória a Deus. É isso, não é, glória a Deus. E o glória a Deus vai aumentando o volume. Ele vai falando até que a gente encontra a coisa certa. Eu fui em São Paulo, fui pregar na igreja do meu cunhado. Meu cunhado me apresentou um rapaz. Ele falou assim, esse rapaz é uma bênção. Ele aprendeu a dar glória a Deus. O rapaz me pegou, começou a conversar comigo e falou assim, hoje eu estou dando glória a Deus. Eu olhei para ele, ele começou a chorar. Ele começou a chorar e falou assim, eu aprendi a dar glória a Deus. Agora eu aprendi. Eu fiquei olhando sem entender. E ele falou assim, eu trabalho numa casa de repouso. E lá tem um velho, um velhinho, de 96 anos. Eu cheguei lá, eu estava afastado da igreja, afastado do Senhor. Minha família, meu lar estava tumultuado. A gente estava num conflito muito grande dentro de casa. E parece que diante do que nós estávamos vivendo, a separação era algo extremamente cogitado. E eu fui para esse lugar. E eu cheguei lá, eu encontrei um velhinho, 96 anos. E esse velhinho ficava, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele falou assim, e aí ele, os primeiros dias eu ficava chateado, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e eu fiquei intrigado com aquilo, por que, Senhor, o Senhor deixa um velhinho desse, 96 anos, só fica aí, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele falou assim, eu fiquei intrigado. No segundo dia ele me olhava e ria, e falava glória a Deus. Aí eu fui me despedir dele, olha, vou embora, estou indo embora, viu? E ele começou a chorar. Aí me olhava chorando e falava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí ele falou que ele se chamava Douglas. E Douglas é o nome do meu sobrinho também. E aí ele falou que quando ele falava com ele, aí ele falava glória a Deus, chorava porque ele queria que ele ficasse ali. O coração dele começou a apertar. E aí ele entendeu. Ele disse assim, eu entendi que a minha vida eu estava longe do Senhor, eu conhecia a palavra, mas eu estava longe. Eu conhecia a palavra, mas eu estava longe do Senhor. E aí Deus me mostrou que me colocou ali perto de um velhinho de 96 anos, que ele deixou ainda estar vivo para me apresentar para esse velhinho dizer assim, glória a Deus. Para que eu voltasse a glorificar o nome do Senhor. Irmãos, ele falou isso. Ele
foi falando essas coisas e esse velhinho de 96 anos é o meu pai. Eu não sei se você tem algum velhinho perto da sua vida, perto da sua casa, da sua família. Mas eu pensei, puxa vida, um cara que estava lá com a família dele destruída, destroçada. Chegou perto de um velhinho, meu pai, de 96 anos, e ele, glória a Deus. Por que ele chorava? Porque ele associou o menino Douglas, associou com o neto dele, meu sobrinho, que chama Douglas. E ele chorava, e até as lágrimas dele perto do menino lá, fez o menino, falou assim, puxa vida, o que está acontecendo com ele, que eu vou sair de perto? E ele começa a chorar, e glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero concluir dizendo para você que um velhinho de 96 anos nas mãos do Senhor, só ele falando glória a Deus, ele não fez outra coisa, ele falando glória a Deus. Ele entregou um coração de um jovem que estava pensando em separação, um jovem que estava longe do Senhor, um jovem que já havia servido o Senhor. Ele usou esse velhinho de 96 anos, que não consegue falar outra coisa, irmãos, a não ser glória a Deus, para transformar a vida de um rapaz. E ele estava agora lá na igreja, eu ia pregar, ele estava na igreja, ele, a esposa e a sogra dele. Ele disse assim, pastor, a minha vida é outra, depois que eu conheci esse velhinho de 96 anos, que não faz outra coisa a não ser dar glória a Deus, mas que me levou a dar glória a Deus. Você não tem 96 anos. Mesmo se você tivesse, Deus te usaria. Talvez você não tenha 96 anos, você tem 30, 40, não sei. Eu quero que você essa noite entenda que diante das mazelas do nosso mundo, diante das lutas que nos cercam, que estão pertinho da gente, tem gente perto da gente, que nós podemos chorar aos pés do Senhor por elas. Não sei se você pode chorar hoje pelo seu filho, pela sua filha, por um sobrinho, por um parente. Não sei. Eu não sei por quem que você pode hoje dizer assim, glória a Deus. Para você, como meu paizinho de 96 anos fazendo e Deus usando a transformar uma família. E essa família está lá hoje servindo ao Senhor e dando glória a Deus às maiores alturas. E aí você que está aqui, que participou dessa festa, a posse do pastor, a recepção de membros, você dizia assim, talvez você seja a pessoa que precisa que alguém te toque, que alguém te fale uma palavra de carinho, uma palavra de motivação, de ânimo, de esperança. Mas mesmo nas suas limitações, como do meu paizinho de 96 anos, Deus pode te usar como usou Neemias para restaurar, para trazer de volta a esperança. E aí, como igreja do Senhor, cada um aqui, pense se você não pode ser plantado por Deus ao lado de alguém que precisa ter a vida transformada pelo Senhor. E você ser esse instrumento do Senhor para a glória dele. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite tão gostosa, tão prazerosa aos teus pés. Obrigado pela comunhão. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós, que nos restaura, nos purifica, nos perdoa, nos lava, nos traz de volta esperança viva. Deus, no nome de Jesus, obrigado. Obrigado que nós cremos também, ó Deus, que o Senhor levanta aqui pessoas para serem instrumentos de bênção, de cura, de libertação para outras. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, ó Deus. Minha, dos meus irmãos, quanto nós carecemos. Que o Senhor nos leve, ó Deus, mais longe nesse lugar secreto.
Deus, em nome de Jesus, não permita, meu Deus, que como igreja do Senhor, ninguém sofra sozinho, alheio. Ninguém fique, meu Deus, nos cantos. Ninguém seja ignorado, desprezado. Desperta o nosso coração para que nós possamos ver, ó Deus, mesmo com as nossas limitações, que às vezes são tão grandes, mas que o Senhor pode nos usar para que outros ainda venham glorificar o Teu nome. Toma-nos em Tuas mãos e faz isso para a glória do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos e projetos, hoje e para todos sempre. Amém.